eu sou Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. Versão Páscoa. No caso, eu peguei um vídeo do canal Detona Quiz, que o link dele vai estar aqui na descrição desse vídeo, onde ele vai me dar situações de Páscoa e eu tenho que falar se eu já fiz ou não. Mas antes de começarmos, quero deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal para todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de desafios para mim fazer aqui no canal. E me siga nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. Também deixa aqui nos comentários quais dessas situações vocês já fizeram ou não. Então, vamos começar. Já tá gravando a tela, então vamos começar. Bem-vindos ao Detona Quiz. Hoje vamos brincar de Eu Nunca, Eu Já. Mas dessa vez é na versão de Páscoa. Eu vou te fazer 40 perguntas relacionadas... São 40 situações, então. ...da Páscoa e você tem 10 segundos para responder se fez ou nunca fez. Preparados? Então vamos começar. Vamos lá. Primeira situação. Número 1. Já comeu chocolate escondido na Páscoa? Eu nunca, porque geralmente é minha mãe que guardava os chocolates que eu ganhava na Páscoa. Então, era ela que pegava pra mim. Porque eu não sabia onde ela... Eu sabia onde ela guardava, mas eu não conseguia pegar. Então, era ela que pegava pra mim. Então, eu nunca. Número 2. Já procurou ovos de Páscoa pela casa? Pela casa, não. Mas eu acho que já teve, porque esse negócio de caçar ovo... Aqui em casa eu nunca teve. Mas eu acho que eu já fiz isso na escola. Eu lembro de uma situação que teve uma coisa de caçar o ovo. Eu não lembro se era caçar o ovo ou era pra caçar o coelhinho da Páscoa. Era alguma coisa assim na escola quando eu era muito pequena. Tipo, na minha primeira escola. Eu nem lembro muito. Eu lembro que até deu alguma confusão lá que acabou que nem teve mais essa brincadeira de caçar e ir atrás do coelhinho da Páscoa. Eu lembro que teve uma confusão lá e depois todo mundo levou bronca, inclusive. Eu lembro que teve, eu só não lembro o que foi, porque eu era muito pequenininha. Eu acho que eu nem conhecia a Ana ainda. Então, eu acho que eu devia ter uns 4, 5 anos. Então, eu lembro que tinha essa situação na minha escola, só que eu não lembro o que foi que aconteceu, que todo mundo levou bronca. Eu lembro disso. Mas pela casa, realmente nunca. Então, não. Número 3. Já ganhou mais de um ovo de Páscoa no mesmo dia? Ah, com certeza. Porque acontecia, né? De vir um monte de parente aqui em casa, eu acabava ganhando mais de um ovo de Páscoa naquele dia. Então, já. Não só quando vinha aqui em casa, mas até dos meus pais mesmo acabava que eu ganhava os dois no mesmo dia. Porque eu ganhava um de cada, né? Número 4. Já comeu chocolate antes do café da manhã na Páscoa? Eu nunca, porque eu tenho uma questão, né? Eu não consigo comer coisa doce antes de uma coisa salgada. Eu preciso comer uma coisa salgada primeiro, depois comer uma coisa salgada, depois comer uma coisa doce, porque senão eu passo mal. Não sei porquê, mas se eu como uma coisa doce antes de uma coisa salgada, eu passo mal. Eu não sei porquê, mas eu passo mal. Tanto que eu sou até zoada com isso quando eu falo isso aqui em casa, eu sou até zoada. Mas toda vez que eu vou tomar café ou uma coisa do tipo, eu preciso comer uma coisa salgada primeiro, depois a doce, porque senão eu passo mal. Eu começo a passar mal, então chocolate de café da manhã eu nunca comi. Pelo menos nunca me lembro. Número 5. Já ficou triste por não ganhar ovo de Páscoa? Hoje em dia acho que não, mas acho que deve ter tido quando aconteceu da primeira vez eu não ganhar nenhum ovo de Páscoa, já deve ter acontecido. Então eu vou falar já. É porque quando eu era criança eu sempre ganhava ovo de Páscoa. Atualmente não é tanto assim, principalmente porque o ovo de Páscoa não é tão barato atualmente. Então não é sempre que eu ganho ovo de Páscoa. Acho que quando aconteceu a primeira vez, acho que eu até fiquei triste, mas atualmente não. Então eu vou falar já por isso. Eu acho que eu devo ter ficado triste, eu nem lembro, na verdade. Número 6. Já deu um ovo de Páscoa para alguém especial? Já. Pelo menos que eu me lembro, acho que já dei ovo de Páscoa tipo, pra Ana, já dei ovo de Páscoa pra alguém da minha família, acho que eu já dei também. Então eu vou falar já. Número 7. Já trocou seu ovo de Páscoa com alguém? Não. Trocar, não. Eu acho que não. É que eu lembro que aconteceu uma vez que eu pedi um ovo de Páscoa pro meu pai, que é quando eu era criança, isso. Que era da Jolly, que era acho que Jolly Pet, que vinha com um bichinho de pelúcia, pequenininho. Eu lembro que aconteceu isso. Ele chegou aqui com 2 ovos de Páscoa da Tinkerbell, que era um que vinha a Tinkerbell
e um que vinha com a irmã da Tinkerbell, que agora eu não lembro o nome, que era dos filmes da Tinkerbell. Eu lembro que eu fiquei até com raiva dele, porque ele me trouxe, eu pedi um, ele me trouxe outro. Eu lembro que eu fiquei com raiva e ele me trouxe, então comprou dois, porque era um pra mim e um pra Ana, né? E ele me deixou escolher. Eu escolhi o da irmã da Tinkerbell e a Ana ficou com a da Tinkerbell. Mas a gente não trocou o ovo de Páscoa. Nunca trocou. De trocar não, mas isso aconteceu de eu ter que escolher entre um ou outro, mas trocar não. Eu nunca troquei meu ovo de Páscoa com ninguém. Já troquei bombom, porque eu já ganhei. Todo ano eu ganhei uma caixa de bombom. E eu já troquei bombom da caixa de bombom. Porque tem uns bombons das caixas de bombom que eu não gosto de jeito nenhum. Tipo o da Nestlé. Eu não gosto do bombom prestígio. E a minha mãe, às vezes, ganha alguma caixa de bombom também. A gente faz uma troca ali porque eu não gosto. Recentemente, inclusive, a gente fez isso. Número 8. Já fez ovo de Páscoa caseiro? Eu não, mas minha mãe já. Eu não, mas minha mãe já e eu ajudei ela. No caso, eu ajudei mais comendo do que ajudei em si. Mas a minha mãe já. Faz tempo, inclusive, que a minha mãe não faz ovo de Páscoa. Mas minha mãe já fez ovo de Páscoa pra gente aqui em casa. Eu era bem mais nova quando ela fez. Meteu chocolate para fazer doce na Páscoa? Novamente, eu não, mas minha mãe já. E eu ajudei. No caso, eu ajudei mais comendo do que ajudei em si. Número 10. Já comeu ovo de colher? Já, porque eu acho que teve algum ano que a minha prima deu pra gente um ovo de colher. Se eu não me engano. Se eu não me engano, ela me deu um ovo de colher, deu pra gente um ovo de colher. Então eu já comi por causa disso. Não porque eu comprei, mas porque eu ganhei. Número 11. Já encontrou um ovo escondido muitos dias depois da Páscoa? Não que eu me lembre. Pelo menos não que eu me lembre. Escondido, não. Número 12. Já comeu chocolate até passar mal? Eu já. Porque, como eu falei, eu ganhava caixa de bombons. Então, a caixa de bombom comigo durava, tipo, 2 dias. Literalmente. E eu comia muito, depois eu ficava passando mal. Hoje em dia eu até maneiro isso de comer muito chocolate, assim. Porque se eu como muito... Nem chocolate, se eu como muito doce, eu começo a passar mal. Então, hoje em dia eu até maneiro isso. Mas, quando eu era mais nova, eu não maneirava não. E eu passava mal mesmo. Depois que eu percebi isso, que eu comecei a maneirar. Mas teve uma época que sim. Ainda mais que eu ganhava muito ovo de Páscoa quando eu era criança. Número Então 13. eu comia bastante chocolate quando eu era mais nova. Já pediu um ovo de Páscoa caro? Eu já, com certeza, e ainda ganhei. Porque eu lembro que acho que foi quando lançou, ou um ano depois que lançou o ovo de Páscoa da La Creme, da Cacau Show. Eu pedi pro... Eu não lembro se foi meu pai, se eu pedi pro meu pai ou pra minha mãe. Eu acho que foi pro meu pai e eu ganhei esse ovo de Páscoa, né? Meu pai me deu de presente de Páscoa o ovo da La Creme, que eu queria muito, porque o chocolate da La Creme é o meu favorito. Na verdade, o meu e da minha mãe, da Cacau Show. Então eu pedi pro meu pai e ele me deu. E eu lembro que ele não era barato. Atualmente ele deve estar mais caro, mas na época eu lembro que ele não era barato, não. Eu era criança não, vai. Eu já devia ter uns 11, 12 anos, um pouquinho mais, talvez. Mas eu lembro que eu pedi e ele era caro. Acho que foi o primeiro e único ovo bem caro, assim, que eu comprei pra mim. Que eu ganhei, né, no caso, que eu não comprei. Já foi enganado por um ovo de Páscoa com pouco recheio? Eu acho que já. Eu não lembro, mas eu acho que já. Eu não lembro se aconteceu mesmo, mas eu acho que já. Então eu vou falar já. Já inventou desculpa pra ganhar ovo de Páscoa de alguém? Já. Quando eu era criança, porque literalmente eu sempre ganhei um ovo de Páscoa do meu pai e um da minha mãe. Eu nunca ganhei um só dos dois. Porque eu falava, é um pra cada. Que eu não aceitava um só dos dois, não. Eu falava que eu queria um de cada. Então eu sempre ganhei um de cada um. Então eu inventava desculpa falando que se a minha mãe desse um ovo que era dos dois, eu falava, esse é seu, cadê? O do meu, eu quero agora. Eu falava pra ela que esse era o dela, eu queria o do meu pai. Então eu inventava mais desculpa pra ganhar 2 ovos. Um de cada um. E eu sempre ganhava, inclusive. Sempre ganhei 2 ovos de Páscoa, um de cada um. Quando eu era criança, pelo menos. Número 16. Já fez uma cartinha pro coelhinho da Páscoa? E existe isso de fazer cartinha pra coelhinho da Páscoa? Eu sei que o Papai Noel, mas pra coelhinho da Páscoa? Não lembro disso, não. Na verdade, a gente nunca foi muito... Eu nunca fui muito assim do coelhinho da Páscoa. Igual eu era com o Papai Noel quando criança. Já ganhou o ovo de um personagem que você gostava? Já. Inclusive, tinha virado tradição quando eu era criança. Toda Páscoa eu ganhava um ovo de Páscoa da Barbie, que era minha mãe que me dava, e o meu pai me dava da Hello Kitty. Ou ao contrário, era todo ano, eu ganhava dos dois. Tanto que eu cheguei a ter coleção das bonequinhas da Barbie, dos ovos de Páscoa, e da Hello Kitty. Eu cheguei a ter coleção de tanto que eu ganhei todos os anos, desde que eu era muito pequena. Eu sempre ganhei ovo de Páscoa da Barbie e da Hello Kitty quando eu era criança.
Acho que o único que eu não... Das minhas Barbie que eu tinha dessas pequenas de ovo de Páscoa, a única que eu não tinha, que não era de ovo de Páscoa, é que teve o ovo de Páscoa, que era da Barbie Sapatilhas Mágicas, acho que era esse o nome do filme, se eu não me engano. E eu não ganhei o ovo de Páscoa, mas eu ganhei a boneca do McDonald's. Tanto que quem tinha a boneca do ovo de Páscoa era a Ana, se eu não me engano. A Ana ganhou o ovo de Páscoa e eu ganhei a boneca do McDonald's, né? Que eu tinha ganhado antes da Páscoa, se eu não me engano. Aí ou eu ganhei depois da Páscoa, eu não lembro. Eu lembro que eu não tive a boneca do... Era o único que eu não tinha, era de Sapatilhas Mágicas. E eu lembro que eu ganhei também uma Hello Kitty, que ela é de ovo de Páscoa, mas eu não ganhei o ovo de Páscoa, eu ganhei só a Hello Kitty. Isso foi bem depois da Páscoa, foi tipo em dezembro, eu ganhei a Hello Kitty da Nilda, que trabalhava aqui em casa. Ela me deu a Hello Kitty porque ela sabia que eu gostava. Mas eu sempre ganhei ovo de Páscoa da Barbie e da Hello Kitty, todos os anos quando eu era criança. Já era tradição. Tanto que eu não precisava nem perguntar pra minha mãe qual que eu queria, ela já sabia que eu queria ovo de Páscoa da Barbie. Mas eu já ganhei da Moreninha e da Polly, mas acho que esses dois eu só ganhei uma vez. Agora da Barbie e da Hello Kitty era todo ano. Já comeu o ovo de Páscoa todo no mesmo dia? Eu acho que já. Já. Principalmente porque na escola davam uns ovos de Páscoa, eu era pequenininho. Então aquele ali em uma hora ia comigo. Quando eu era criança. Mas ovo de Páscoa até os grandão também, em 1 ou 2 dias ia junto. Ia tudo. Porque também eu não comia sozinha, né? Minha mãe comia comigo, eu dava pra todo mundo aqui em casa. Então eu não comia sozinha. Então acabava assim. Ainda mais que eu ganhava muito ovo de Páscoa. Então aí que eu tinha que dividir mesmo. Já teve que dividir seu ovo de Páscoa? Eu acabei de falar isso. Já. Porque toda vez que eu ganhava ovo de Páscoa, eu dividia, né? Com as pessoas que estavam aqui em casa. Então já aconteceu da Ana até aqui, eu dar pra ela, já dar um pedaço do ovo de Páscoa pra ela, já dei pra minha mãe, já dei pra todo mundo aqui em casa. Sempre foi assim, desde que eu era criança, inclusive. Número 20. Quando eu ganhava ovo de Páscoa, a gente sempre dividia. Já escondeu chocolate pra ninguém achar? Não que eu me lembre. Não que eu me lembre, pelo menos. Eu acho que eu nunca fiz isso. Se eu fiz, eu não lembro. Antes de continuar, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Número 21. Já abriu o ovo só pra comer os bombons que vinham dentro? Acho que não, porque é muito raro eu ganhar ovo de Páscoa que vem bombom dentro. E quando eu comecei a ganhar ovo de Páscoa sem brinquedo, né? Porque antes eu ganhava com brinquedo dentro, né? Então não vinha bombom. Mas quando eu comecei a ganhar ovo de Páscoa que não tinha brinquedo dentro, eu deixava pra abrir na Páscoa, literalmente. Porque aqui em casa a gente sempre abria. A minha mãe não deixava eu abrir ovo de Páscoa antes da Páscoa, antes do dia da Páscoa. Ela, no máximo, o que ela deixava? Ela deixava eu pegar o brinquedo. Quando eu era criança que tinha brinquedo, ela deixava eu abrir o ovo de Páscoa pra pegar o brinquedo, mas eu não podia comer o chocolate. O chocolate era só no dia da Páscoa que eu podia comer. A partir do dia da Páscoa em diante, né? Porque como eu ganhava muito ovo de Páscoa, durava umas 2, 3 semanas aí os ovos de Páscoa aqui em casa. Porque eu ganhava muito ovo de Páscoa quando eu era criança. Hoje em dia eu não ganho quase nada, mas quando eu era criança eu ganhava muito. Já ficou ansioso esperando a Páscoa chegar? Ah, quando eu era criança, com certeza. Hoje em dia não tanto, mas acho que quando eu era criança era mais. Número 23. Eu ficava ansiosa principalmente porque eu queria ganhar os ovos de Páscoa da Barbie da Hello Kitty, né? Era mais por isso. Já comeu chocolate no meio da madrugada? De madrugada não. Eu já comi tipo 10 horas, 11 horas da noite, mas de madrugada não. Então eu vou falar nunca. Eu já comi nesse horário, 10, 11 horas da Número noite. 24. Já montou uma cesta de Páscoa para alguém? Não que eu me lembre. Acho que não. Essa eu não que eu me lembre. Número 25. Já pintou o rosto e usou orelhas de coelho? Pintar o rosto de coelho da Páscoa eu não lembro. Mas de usar a orelhinha já, porque eu lembro que minha mãe ganhou, acho que foi em 2016. 2016, quando tinha uns 12, 13 anos. A minha mãe ganhou umas orelhinhas de coelhinho da Páscoa no serviço dela. Uma rosa e uma branca. Eu fiquei com a rosa e ela deu a branca pra Ana. E eu usei essas orelhinhas pra tirar uma foto com todo mundo da minha família, literalmente. Eu tirei foto com meu avô, eu tirei foto com meu pai, com a minha mãe, com a Ana, acho que eu tirei umas 5 ou 6 fotos, inclusive. Eu tirei foto com as enfermeiras, que meu avô tinha enfermeiras aqui, trabalhando aqui em casa naquela época, então eu tirei foto com elas, tirei foto com a minha prima, usando essas orelhinhas de coelho, né? A minha rosa, e eu peguei a da Ana emprestada, porque foi uns 2, 3 dias pra tirar essas fotos. Porque foi bem antes da Páscoa, quando eu tirei antes da Páscoa, então foi uns... Eu acho que eu tirei um ou 2 dias antes da Páscoa, foi uns 2 ou 3 dias pra tirar as fotos. E quando eu tirei com a minha, eu tava de vestido rosa, só que o outro dia eu tava de vestido vermelho.
E o vermelho eu não ia combinar com a orelhinha rosa, aí eu pedia da Ana emprestada. Mas eu já usei orelhinha de coelho, eu só nunca pintei. Eu acho que pintar o rosto eu já devo ter feito, só não lembro. Eu não lembro de ter de cabeça de pintar o rosto, mas já deve ter acontecido, eu só não lembro. Mas as orelhinhas eu lembro de usar. Já participou de festa de Páscoa na escola? Já. Teve essa que eu falei, né? Que teve essa situação em que eles inventaram de fazer uma caça ao coelhinho da Páscoa, ou caça aos ovos de Páscoa, era alguma coisa assim, eu não lembro agora, porque eu era muito pequena, então eu não lembro, que rolou essa confusão aí que a gente levou bronca. Eu lembro que todo mundo da escola levou bronca, ou pelo menos todo mundo da minha sala levou bronca. Mas eu já participei, sim, de festinha da escola, essa foi a única que eu lembro, porque das outros anos acho que não teve. 27. Se teve, eu não lembro também. Já ganhou um coelho de pelúcia na Páscoa? Acho que não, só se for quando eu era muito pequenininha. Porque depois de um tempo eu fiquei... hoje em dia eu sou alérgica à pelúcia, né? Depende da pelúcia, eu tenho muita alergia. Então ninguém me dá bichinho de pelúcia, porque todo mundo que me conhece sabe que eu tenho alergia. Número 28. Mas acho que quando eu era bem pequenininha eu devo ter ganhado, mas não lembro. Então eu vou falar já, né? Qual a Dar a situação. embalagem do ovo de tão bonita? Não, nunca quis guardar. Na verdade, eu literalmente pra abrir, eu rasgava assim que a embalagem. Até hoje eu faço isso, inclusive. Já dividiu seu ovo de Páscoa com um amigo? Como eu falei lá atrás, já. Porque a Ana já teve vezes que eu fui comer ovo de Páscoa, a Ana tava aqui, eu dei pra ela também. Número 30. Já roubou o chocolate da cesta de alguém? Olha, eu vou falar já, porque já não foi de Páscoa. Já aconteceu da minha mãe ganhar alguma cesta de café da manhã, alguma coisa do tipo do meu pai, e eu pegar o chocolate pra mim. Já aconteceu. Então eu vou falar que sim por essa situação. Quando eu era criança, isso não é agora não. Gente, tem um anúncio, né? Tava demorando. Croissant com massa macia recheado com lácteos. Toda semana tem 7 days. Vamos lá. Próximo. Número 31. Já ganhou um ovo enorme e demorou dias pra comer? Já, esse da La Creme era grandão. Pelo menos na época que eu era criança, ele era grandão. E eu demorei acho que uns 2 ou 3 dias pra comer. Isso que eu não comi sozinha. 32. Já ficou decepcionado com o sabor do seu ovo de Páscoa? Olha, eu vou falar aqui já, porque já deve ter acontecido, só não lembro. Mas já deve ter acontecido, então eu vou falar aqui já. Número 33. Já quis só o brinquedo e não o chocolate? Todos os anos, quando eu era criança, literalmente, eu comprava os ovos de Páscoa da Barbie e da Hello Kitty não por causa do chocolate, mas por causa do brinquedo. Tanto que eu falei, né? Minha mãe não deixava eu abrir o ovo de Páscoa pra comer até o dia da Páscoa, só a partir do dia da Páscoa. Então, eu literalmente ficava implorando pra ela deixar abrir pra pegar o brinquedo. Aí ela deixava. Eu abri pra pegar o brinquedo, mas eu não podia comer o chocolate. Literalmente, eu só queria ganhar ovo de Páscoa quando criança por causa do brinquedo. 34. Acho que a maioria das crianças, na verdade, com ovo de Páscoa é assim, na verdade. Tipo, eu acho. Pelo menos a grande maioria, eu acho que é Já assim. comeu chocolate mesmo quando não podia? Olha, eu vou falar aqui já, porque já deve ter acontecido, eu só não lembro. Mas já deve ter acontecido, com certeza. Eu só não lembro. Número 35. Já pediu o ovo de Páscoa fora da época? Fora de época, acho que não. Eu nunca ganhei ovo de Páscoa fora da época da Páscoa. Nem com a minha mãe fazendo, eu ganhei fora da época da Páscoa. Número 36. Já fez bagunça tentando abrir um ovo de Páscoa? Faço isso até hoje, então sim. Eu sou muito engraçada pra abrir ovo de Páscoa, então já. Acho que eu já quebrei o ovo de Páscoa tentando abrir, inclusive. 37. Já quebrou o ovo de Páscoa sem querer antes de entregar? Eu não sei se eu quebrei de alguma pessoa que eu fui entregar. Eu acho que eu já quebrei o meu. Mas que eu fui entregar pra alguém, eu acho que não. Mas o meu eu já quebrei. Mais de uma vez, inclusive, porque eu era muito desastrada. Eu derrubava no chão. 38. Já fez um cartão ou desenho de Páscoa para alguém? Eu acho que eu já devo ter feito isso quando eu era criança, na escola. Mas eu não lembro. Mas eu vou falar já, porque já deve ter acontecido na escola. Eu só não lembro, porque minha memória também é horrível, né? Já deixou o ovo de Páscoa guardado por semanas antes de abrir? Já porque acontecia de eu ganhar ovo de Páscoa antes do dia da Páscoa. Né? Tipo, uma semana ou 2 semanas antes da Páscoa eu ganhava, então ele ficava guardado ali na geladeira. E eu não abria, eu só abria no dia da Páscoa. Porque, como eu falei, minha mãe não deixava eu abrir antes do dia da Páscoa. Então acontecia de eu ganhar o ovo de Páscoa. Tipo, a Páscoa daqui 2 semanas eu ganhava hoje e ficava guardado até a Páscoa. Quando eu era criança, pelo menos, que hoje em dia eu ganho quase como já. Eu já aconteceu de eu ganhar uns dias antes da Páscoa e já abrir e já comer. Quando a Páscoa chegou, já tinha acabado o ovo. Mas quando eu era criança, não era assim, Número não. 40.
uma última. Já ganhou um presente que não era chocolate na Páscoa? Não que eu me lembre. Se aconteceu, eu não lembro. Mas eu acho que não. Sempre que eu ganhei coisa na Páscoa, era ovo de Páscoa, literalmente. Quantas coisas você já fez? Acho que acabou o Deixe vídeo. nos comentários. Deixa eu parar a gravação. Bem, pessoal, eu acho que esse é o primeiro vídeo do Eu Já ou Nunca que eu faço aqui no canal, que a maioria das situações eu já tinha feito. Porque eu já gravei outros Eu Já ou Nunca, e a maioria das situações daquele vídeo eu nunca tinha feito. Esse, o de Páscoa, foi o primeiro que a maioria das situações eu já tinha feito. Principalmente, acho que uma das situações que agora eu lembrei, essa daqui eu fiz muito, inclusive, quando eu era criança, que é eu nunca preferi o brinquedo do que o ovo de Páscoa. Essa daí, eu literalmente sempre preferi mais o brinquedo do que o ovo de Páscoa. Acho que a maioria das crianças deve ser assim, né? De gostar, a grande maioria. Deve ter algumas crianças que não, mas a grande maioria sempre prefere o brinquedo do que o ovo de Páscoa. E eu lembro que eu era muito assim quando eu era criança. Eu sempre preferi o brinquedo. Tanto que chegou a virar tradição aqui em casa. Toda Páscoa eu ganhava o ovo de Páscoa da Barbie e da Hello Kitty. Todo ano. Tanto que era eu não precisava pedir mais pra minha mãe o ovo de Páscoa. Ela já sabia qual que eu queria. Eu não precisava falar qual que eu queria. Ela já sabia qual eu queria o da Barbie. Tanto que era minha mãe que me dava o da Barbie. E a maioria das vezes era meu pai que me dava o da Hello Kitty. Uma ou outra vez ali era outra pessoa que me dava, mas a grande maioria das vezes era meu pai. Quando outra pessoa me dava o da Hello Kitty, eu escolhia outro ovo de Páscoa pro meu pai. Mas a grande maioria das vezes eu ganhava da Hello Kitty ou da Barbie. Ou era meu pai ou era meu avô, na verdade, que me davam da Hello Kitty. Eu acho que era um dos dois que me dava da Hello Kitty, na verdade. Eu não lembro agora. Eu lembro que era um dos dois, ou era meu pai ou era meu avô. Acho que teve vezes que foi meu avô e teve vezes que foi meu pai. Eu acho, eu não lembro agora. Mas eu sempre ganhei esses dois ovos de Páscoa, ao ponto de eu ter coleção. Eu acho que eu cheguei a ter pelo menos umas 7 ou 8 Barbies dos ovos de Páscoa. E por aí também da Hello Kitty, porque acho que das que eu tinha, só uma não era no caso da Barbie, uma só não era do ovo de Páscoa, que eu não tinha ganhado do ovo de Páscoa, que eu tinha ganhado do McDonald's, que foi a do Barbie e Sapatilhas Mágicas, eu acho que era isso. Porque sempre que lançava um filme da Barbie, tipo, se lança um filme da Barbie esse ano que vem tinha o ovo de Páscoa desse filme. Era sempre assim. Tanto que eu eu era adivinha já qual que era o próximo ovo de Páscoa do ano seguinte. Eu já era muito assim. E eu lembro que quando lançou um ano antes do Sapatilhas Mágicas, quando lançou, eu falei que ia ter o ovo de Páscoa, só que eu não lembro se eu ganhei antes do ovo de Páscoa do ovo de Páscoa, eu ganhei a Barbie do Sapatilhas Mágicas do McDonald's, ou se foi depois da Páscoa, eu acabei não ganhando o ovo de Páscoa da Barbie e acabei ganhando do McDonald's. Foi alguma dessas duas situações, eu não lembro. Eu lembro que quem ganhou o ovo de Páscoa da Barbie com a do Sapatilhas Mágicas foi a Ana. E a da Hello Kitty eu também só tinha uma que eu não tinha ganhado no ovo de Páscoa, mas ela é de ovo de Páscoa. No caso, eu sei que ela é de um ovo de Páscoa porque eu cheguei a procurar na internet depois, mas eu lembro, mas eu não ganhei o do ovo de Páscoa aqui. A Nilda, né, que trabalhava aqui em casa, ela me deu uma Hello Kitty que ela era de um óculos, ela tinha um óculosinho, né, que você levantava e abaixava o óculos e o olho dela mudava. Eu sei que ela era de um ovo de Páscoa, mas eu não ganhei o ovo de Páscoa, eu ganhei só a Hello Kitty. Isso foi bem depois da Páscoa, acho que eu ganhei em dezembro, se eu não me engano. Mas eu sempre ganhava e eu tinha coleções. E eu tinha boneca repetida, inclusive, porque já aconteceu de eu ganhar 2 ovos de Páscoa iguais da Barbie ou 2 ovos de Páscoa iguais da Hello Kitty. Já aconteceu. Então eu tinha até repetido. Mas eu tive coleção desses dois, tanto que eu ganhei esses 2 ovos de Páscoa. E esses dois ovos de Páscoa, esses dois tipos, né, da Barbie e da Hello Kitty, eu cheguei a ter coleção por causa disso. Eu cheguei a ganhar outros ovos de Páscoa de outros brinquedos, de outros personagens, né? Que nem eu já ganhei da Polly, eu já ganhei da Moranguinho, eu ganhei Kinder Ovo. Inclusive, cheguei a ganhar um Kinder Ovo da Polly, que acho que eu e a Ana, a gente ganhou as duas, na verdade. As duas era a mesma bonequinha, só que eu acho que o meu tinha roupa mais clara, a Polly, e a da Ana tinha roupa mais escura. A gente diferenciava assim, inclusive. Mas eu cheguei a ganhar com o Kinder Ovo. Eu cheguei a ganhar vários outros, na verdade, de brinquedo. Mas esses dois, a Barbie e da Hello Kitty, era todo ano.
Eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de desafios que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.